Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV. No dia 11 de novembro de 2024, aconteceu na Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mais uma audiência promocional. Chamamos de audiência promocional, tendo em vista que já participamos, de várias audiências públicas produzidas naquela casa que deveria ser do povo, mas que o povo só paga a conta. E como sempre, todas essas audiências a qual participamos, não vimos qualquer mudança na lástima, que tem se tornado o Estado do Rio de Janeiro. Essa audiência pública foi conduzida pelo deputado estadual, o senhor Carlos Mink, que já foi ministro do Meio Ambiente, secretário do Meio Ambiente no Estado do Rio de Janeiro. Essa audiência é da comissão do Cumpra-se. Cumpra-se aquilo que é interessante para o deputado, É interessante para ele, ele levanta a bandeira do Cumpra-se e vamos cumprir. Aquelas questões que não lhe interessa, não precisa cumprir não, deixa quieto que está tudo certo. Mas vamos à abertura dessa audiência pública promocional ocorrida no dia 11 de 11 de 2024. Bom dia a todas, todos. Vamos dar início à nossa audiência. Peço que ocupem vossas bancadas. Vamos proceder à votação nominal. Bem, então, pessoal, agradecendo a presença de vocês, é uma audiência pública da Comissão do Cumpra-se e nós estamos focados no cumprimento da Lei 9.370, de julho de 21. Meu Deus do céu, tem 3 anos essa lei, o tempo passa muito rápido. E é sobre a questão da transparência na execução das metas e cláusulas dos contratos de concessão, estamos falando de água e esgoto. Então, vamos proceder aqui à composição da mesa. Já não estou aqui. Tá aqui. Não, já não está aqui. Cadê? Está aqui. Está aqui. Então, chamamos para compor a mesa o senhor Rafael Carvalho de Menezes, presidente da Genersa, a quem agradecemos não só a presença, como ter disposto suas equipes para ajudarem o Firmino e as nossas equipes a prepararem essa audiência. Aliás, foi falando com o Rafael que a gente teve a ideia de fazer essa audiência. É bom que se diga que a própria Genersa já estava com essa preocupação. Chamo aqui para compor a mesa Bruno Sasson, diretor de saneamento do Instituto Rio Metrópole, IRM. Muito importante também, o Instituto Rio Metrópole tem responsabilidades, claro, saneamento. E a gente está falando do diretor de saneamento do IRM. Chamo para compor a mesa meu companheiro, professor também da UFRJ, Paulo Canedo, professor do Programa de Engenharia Ambiental da UFRJ. Canedo é antigo companheiro nosso, quando a gente esteve na Secretaria de Estado, junto com Firmino e a Marilene. O Canedo, entre outras várias coisas, nos ajudou muito nos programas Iguaçu, Sarapuí, Botas, de dragagem e projetos importantes para evitar inundações, que, diga-se de passagem, foram 10 anos interrompidos, com consequências drásticas, o que mostra que nós não temos cultura de prevenção. Porque o certo seria continuar programas que estão dando certo. Muito bem. Chamo para compor a mesa Marilene Ramos, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Grupo Águas do Brasil. A Marilene Ramos eu conheço há relativamente pouco tempo. Foi presidente da Serla, do INEA, foi secretária estadual do Ambiente, presidente do IBAMA. O que a Marilene não foi? Diretora do BNDES.
Agora que era um bom momento, né? Todo mundo falando de sustentabilidade no BNDES, agora que era bom você estar lá. Bom, a Marilene agora está do lado de lá do balcão, tem que dar conta disso tudo, mas continua com as mesmas ideias sustentáveis, né? É o que veremos logo a seguir. Muito bem. Também chamamos para compor a mesa o diretor-presidente Águas do Rio, Anselmo Leal. Obrigado pela presença, Anselmo Leal. E do grupo Iguá, Flávio da Costa Vaz, diretor-presidente da Iguá. Obrigado aqui pela presença. Está aqui já? Não está? Não está. Pergunto, um dos diretores da SEDAI previstos está aqui? Nós temos aqui o Daniel Okumura e o Marco Aurélio. Um deles está presente? Não. Está aqui. Então pode vir representando a SEDAI. Bem, então estamos aqui com a mesa composta. Vamos proceder aqui, então, à nossa reunião, à nossa audiência. Bom, essa audiência promocional do Cumpra-se, como dissemos, é justamente para cumprir aquilo que interessa ao senhor Carlos Mink, ao deputado Carlos Mink, né? Ele criou uma lei de transparência nos processos de concessão e utiliza a comissão do Cumpra-se, que é a criação dele também, para cobrar aquilo que lhe interessa. Agora, aquela base legal que não é dele, que não lhe interessa, deixa quieto, não vamos tocar nisso não. Depois da formação da mesa e da rasgação de seda, né, elogios para lá, elogios para cá, onde o povo paga caro para manter toda essa estrutura, foi feita aí a participação da AGENESA, a agência reguladora que não regula nada. E como sempre, o presidente atual da AGENESA diz, não, a AGENESA agora vai ser a AGENESA, vai fazer aquilo que ela nunca fez desde a sua criação. São as mesmas narrativas, sabe, deploráveis, subestimam a inteligência do povo e contam sempre as mesmas histórias. Agora vamos fazer diferente, agora melhoramos a estrutura. E tem um parênteses aí, né? Essa melhoria de estrutura significa mais grana retirada do contribuinte, ou seja, o trabalhador vai ter que se rebentar um pouquinho mais trabalhando para bancar essa ampliação dessa estrutura. Vamos à fala do presidente da AGENERSA. Bom, então começamos pela AGENERSA? Bom, então muito bem. Então, Rafael Carvalho de Menezes, presidente da AGENERSA, nossa agência reguladora. Obrigado por ter topado logo ajudar a organização da audiência e por ter propostas práticas para cá. A palavra é completamente sua. Obrigado, presidente, deputado Carlos Mink. É sempre uma honra ouvir Vossa Excelência falando, uma vez que vossa experiência na área de saneamento, na área do meio ambiente, é indiscutível. E eu acho que está sendo emblemática essa audiência, porque Vossa Excelência conseguiu reunir todos os atores que são importantes para o sucesso do saneamento. Então, Vossa Excelência conseguiu trazer os representantes das concessionárias, a alta gestão, conseguiu trazer o representante do IRM, da SEDAI, o Ministério Público presente, Defensoria, Comitê de Monitoramento, dentre outros atores que são importantes para o sucesso. E eu sempre digo que, por mais que a gente tenha feito toda uma reestruturação da agência reguladora, a qual o senhor conhece muito bem, de longa data, sozinho a gente não vai conseguir realizar esse trabalho. Então, é sempre importante esse trabalho em conjunto, e a gente já vem fazendo isso com diversos órgãos, principalmente com o Ministério Público. Eu acho que, isoladamente, a gente nunca vai conseguir o objetivo. Eu acho que é o trabalho em conjunto e que vai ser importante para o sucesso. Então, rapidamente, deputado, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, que é uma excelente oportunidade para, de certa forma, prestar conta de como a gente estruturou e preparou a agência reguladora para toda essa missão, que é o saneamento diante dessas novas concessões. Então, só para deixar claro a todos, eu acho que aqueles que conhecem bem sabem que a agência reguladora, a AGENERSA, ela tem dois serviços
a qual ela fiscaliza, que é a distribuição do gás canalizado e o saneamento básico. Então, diante disso, quando a gente iniciou o trabalho junto à presidência, a gente tinha uma configuração um pouco menor, eram 2 concessões na região dos lagos e 2 concessões de gás, de distribuição de gás, e vieram as concessões de saneamento, 4 blocos, 3 concessionárias, culturas diferentes, tamanhos diferentes, então a gente precisava criar toda uma lógica de trabalho para poder efetivamente conseguir cumprir essa missão. Os mesmos discursos. Oh, Vossa Excelência, é todo mundo excelência, né? É muita excelência para cá, excelência para lá, e o povo pagando a conta cara e tendo o que de retorno? Zero, nada. É só conta para pagar. Benefício, zero. Aí mais rasgação de seda. Oh, o Vossa Excelência conseguiu juntar os atores que vão mudar. Que não vão mudar é nada. Isso aí já foi falado 300 milhões de vezes. E não muda nada. Junta todos os atores que podem fazer a diferença, mas que não fazem a diferença. Porque estão dentro de um processo que é todo ele fraudulento. Todo ele foi talhado, construído para não funcionar. Foi construído para beneficiar grupinhos, né? E o povo, como sempre, paga a conta. Oh, agora nós ampliamos, nós vamos atuar porque o cenário é outro. Que cenário é outro? O cenário sempre foi o mesmo. E nunca foi feito nada. A Genesa nunca regulou nada. Sempre ficou ali um espaço onde a população paga para manter cargos e salários de indivíduos parasitas que não fazem nada. Aí vem agora o atual presidente contar mais história. Mais história. E podem escrever. Oh, porque o Vossa Excelência juntou um grupo agora que vai fazer a diferença. Vai nada. Vai nada. No final das contas, escrevam, anotem isso. Vocês que estão me assistindo, anotem isso. Não haverá modificação alguma. O povo vai pagar a conta, que só sobe. Cada dia essa conta sobe. E os discursos são os mesmos. Não mudam nunca. Que agora vai ser diferente e nunca é. Essas audiências públicas, ó. Tô por aqui já de participar. Eu só vou lá mais para expor, né, a verdade, para deixar eles na saia justa, né, vestir a carapuça. Aí eu só participo por conta disso, porque eu já sei qual é o resultado, não vai dar em nada. Mas continuando, né, nessa audiência promocional, puxada aí pela comissão do Cumpra-se, né, o deputado Carlos Mink, veio a fala da SEDAI. Essa é uma fala mais deplorável de todas, que é sempre o mesmo discursinhos, né? Oh, porquê? Não sei o quê, não sei o quê. Tem sempre um porquê. Vamos à fala do representante da SEDAI. Obrigado, deputado. Bom dia a todos. Eu trouxe uma apresentação, vou tentar ser bem breve. É importante destacar que hoje, meu nome é Daniel Kumura, eu estou como diretor de saneamento e grande operação. Temos a responsabilidade pela produção de água da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, que englobam aí 4 grandes sistemas produtores, que é o Sistema Guandu, Sistema Imunana Laranjal, Acari e Sistema Lages. Queria estar agradecendo a oportunidade. Eu vou vir destacando, dando uma explicação para o público de como que funciona hoje a concessão, porque acabou que a SEDAI sofreu muito e as concessionárias também no entendimento como que funciona essa logística aqui na região metropolitana, que foi uma concessão com um modelo um pouco diferenciado, né? Queria agradecer até a professor. Tive aula com os 2 professores que estão aqui lá na FRJ. Queria muito me ensinou e hoje estou aqui representando lá a nossa faculdade e agora a SEDAI. Então, pode passar o slide, por favor? Aqui praticamente é um breve histórico para dizer que a SEDAI, durante 46 anos, foi responsável pelo ciclo de saneamento no estado do Rio de Janeiro, né? E que em 2021 ela passou por um processo de concessão, onde hoje a SEDAI ela continua como uma empresa pública, mas responsável aí pela segurança hídrica do estado do Rio de Janeiro como produtora de água, né? E responsável pelo ciclo completo em alguns municípios do interior que não aderiram os blocos de concessão. Pode passar mais um. Praticamente aqui é a questão da transferência para a iniciativa privada e o cumprimento das metas do marco saneamento, seja na coleta e tratamento de esgoto, como na distribuição de água
potável para a população, tirando o saneamento principalmente da Baía de Guanabara, das Lagoas de Jacarepaguá e da bacia do Rio Guandu, que é o principal manancial que fornece 80% da água da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Então, a importância do manancial do Rio Guandu para o estado do Rio de Janeiro e do Paraíba do Sul, que é a transposição que gera essa água. Pode passar mais um slide. Aqui, praticamente, é como que funcionam os blocos de concessão. Aqui temos o bloco 1 e 4 com águas do rio. Temos aqui dividido a região metropolitana em 4 blocos e municípios do interior que se agregam a esses blocos para ter a viabilidade da concessão, né? Pode passar mais um. Aqui é o bloco 2 da Iguac, pega Barra, Recreio, Jacarepaguá e outros municípios do interior. Pode passar mais um. O bloco 3 também, pega ali a parte zona oeste e alguns municípios também do interior. Pode ir. E aqui é mais ou menos como que funciona hoje a região metropolitana. A SEDAI como uma grande produtora de água, uma venda no atacado dessa água tratada, né? A inserção no macrosistema e aí a distribuição dessa água até chegar em cada um dos blocos de concessão. Eu brinco que o sistema de distribuição, fazendo uma analogia com o setor de energia, seria um ONS, né? Ele que diz quanto que vai verter de água para cá e para lá e atender a demanda de cada bloco. Pode passar para frente. Tá? E dentro desse processo, todos os fiscais do processo de concessão, que tem a Agenesa e o Instituto Rio Metrópole. Tá? A SEDAI, antes da concessão, ela era focada em obras e muito em produção de água e distribuição dela, e a comercialização, e o tratamento, e a coleta e o tratamento do esgoto. Pode ir mais um. Hoje, nós temos alguns pilares que, por diminuir o nosso escopo, a gente consegue agora focar em outras metas, né? Seja no meio ambiente, no social e na infraestrutura, que essa gestão tem se embasado bastante, até porque, tratando os mananciais, tratando do meio ambiente, tratando da sociedade, a gente traz um retorno que é o aprimoramento da nossa matéria-prima, que é a água bruta, que depois a gente vai vir a tratar e distribuir para a população. Pode passar. Também, qualquer empresa ela tem que se manter financeiramente saudável, então, para, inclusive, que a gente consiga fazer os investimentos necessários para a melhoria e modernização dos nossos sistemas produtores e os municípios que ficaram dentro da SEDAI. Pode passar. E aí a gente teve, em algumas melhorias de gestão, seja no processo de tratamento, como aumento, por exemplo, da eficiência de uma estação de tratamento de água. Quando a gente faz o processo ficar mais moderno e a gente perder menos água no processo de lavagem, de filtros, de decantadores, a gente consegue consumir menos produto químico também. Então, a gente já consegue ver um aumento no lucro de 2022 para 2023, aproximadamente 420 milhões. Né? Os resultados operacionais, as despesas diminuindo, e acaba que uma economia em 2 principais pilares que a gente tem focado muito, que é energia elétrica e produto químico, que são Hoje a gente tem 3 principais gastos na companhia, que é mão de obra, produto químico e energia elétrica. Esses 2 estão sendo atacados, seja na migração do mercado livre, como na parte de eficiência do processo de tratamento, que faz com que a gente consiga consumir menos produto químico, trazendo resultados financeiros. Pode passar. Aqui é um dos pilares também da SEDAI hoje, que é a parte de segurança hídrica. Aí pode passar mais um slide. Onde praticamente a gente está embasado em inovação, desenvolvimento social, econômico e ambiental, investimento na natureza e eficiência energética. São os principais pilares. Pode passar. Aqui é um modelo todo mundo percebeu na mídia há alguns anos atrás, há 4 anos atrás, a crise da geosmina, que a gente teve no sistema Guandu. Pode passar. Praticamente era um problema causado pela falta de saneamento da bacia do Rio Guandu, principalmente Nova Iguaçu, Queimados e Japeri, que aportava muito esgoto a esse barramento que a SEDAI tem ali no Rio Guandu para conseguir fazer a captação. Esse barramento, com as altas temperaturas, o aporte de nutriente e a água parada, propiciou a geração da geosmina, que é um resultado aí que ela vem das cianobactérias, né? Então, aqui é uma foto do passado, quando a gente teve a principal crise da geosmina, como que ficou aquela lagoa. Aí pode passar mais um. Pode passar, acho que não vai ter o vídeo, acho que não vai rodar, não. E hoje a gente já percebe melhoria nos indicadores de qualidade do sistema lagunar, inclusive trazendo benefícios no consumo de produto químico da estação, que quanto melhor a qualidade da água bruta, menos produto químico a gente tem que dosar, mais economia a gente gera. Pode passar. Então, praticamente, as iniciativas foram... No início da crise, a gente agiu muito
consequência, que era a geosmina. A geosmina a gente botava carvão ativado para absorver a geosmina gerada e na virada de ano a gente começou a atacar na causa. A causa da geração da proliferação das cianobactérias, que é o aporte de nutrientes. Nisso, o principal nutriente que fornece alimento para as algas é o fósforo, ou ortofosfato, que é a parcela do fósforo que a alga se alimenta para poder se proliferar. Então, a gente ali botou um processo físico-químico no rio, que é você jogar sulfato de alumínio e flotar. O sulfato de alumínio remove o fósforo, quase 99%. O bombeamento do rio Guandu para o início da lagoa fez a diminuição do tempo de detenção e a diminuição da temperatura do sistema lagunar. Então, só nesses 3 pontos de embate, a gente já tem hoje tendências de queda das cianobactérias quase a nulo e não temos mais tido durante 3 anos. Aí vamos para o 4º verão sem a crise da geosmina. Outra coisa importante que a gente conseguiu agora estar focando é a intensificação no controle de qualidade, no monitoramento ambiental. Então, a gente criou o Libra, que hoje é acreditado, ele tem prestado muito apoio tanto para o INEA, para a Secretaria de Ambiente, para as concessionárias, porque ele tem uma certificação e a gente tem hoje uma celeridade muito grande de monitoramento ambiental e a criação de uma gerência de controle de qualidade dedicada ao monitoramento e à parte laboratorial. Pode passar? Vou dar uma Ô, Daniel, só um minuto. Você falou uma coisa que eu até fiquei animado, mas eu gostaria de entender a razão. Eu sou daqueles que todo ano ia lá ver a geosmina e todas as outras cianobactérias lá. Uhum. Muito bem. Isso era, sobretudo, você falou bem, a falta de tratamento de esgoto nos municípios que você mencionou. Queimados, Japeri, Nova Iguaçu, etc. Muito bem. Eu não tenho informação, e essa que é a minha pergunta, da elevação do nível de tratamento de esgoto nesses municípios. Você está dando uma notícia que nós todos temos que saudar, que é menos contaminação, menos cianobactéria, se economiza na química toda de tratamento. Uhum. Quanto pior a qualidade da água, mais caro e menos eficiente o tratamento é. Então, você está dando uma notícia boa. Mas a questão é a seguinte: aumentou significativamente o nível de tratamento de esgoto desses municípios? Eu não tinha essa informação. Essa que é a minha questão. Então, praticamente, hoje o esgotamento desses municípios está a cargo da concessionária, principalmente as águas do rio, né? E acabou que a gente, para antecipar resultado e se blindar enquanto o saneamento tem o seu prazo para acontecer na bacia, a gente botou uma unidade de tratamento de rio na foz do rio, na entrada da lagoa, e hoje ela é o responsável pela remoção do fósforo e diminuição de bastante contaminantes. O Rio Queimados, Cabo Sul e Ipiranga, eles têm uma meta de enquadramento pelo Comitê Guandu para ser classe 3 no futuro, mas ainda não foi chancelado. A montante da UTR, ele vem como classe 4 e desenquadrado, e a gente tem conseguido manter em 95% do tempo ele em classe 3. Obrigado. Então, a gente conseguiu antecipar os resultados do... Muito bom. Tá? Então, esse foi um dos principais, e acabou que todo esse processo ele acaba se pagando no nosso processo de tratamento, uma economia do produto químico. Tá? E aqui a gente já vê os resultados. A lagoa maior do Guandu, hoje ela está com índice, ela está balneável, e a gente teve uma redução de custos com insumos químicos, aproximadamente 7.700 toneladas de produtos químicos jogados a menos na nossa água para tratar, né? No processo de tratamento. E isso aqui é uma cadeia gigante de economia ambiental, né? Porque você tem o transporte de carreta que leva a isso, a emissão de gases de efeito estufa, você tem na geração da indústria menos produtos sendo consumidos para fazer o produto. Isso por ano. Por ano, né, Robson? Por ano. E aqui o retorno da atividade de pesca e fauna, que é a nossa grande meta de ir melhorando aos poucos para a gente conseguir também trazer o retorno daquele ambiente para aquela população ribeirinha que vive ao redor da estação. Pode passar. E aqui são as outras ações da SEDAI, vou passar bem rápido, é o Replantando Vida, que é bem difundido em todo o Brasil, inclusive em prêmios mundiais, que temos aí o replantio do corredor Tinguá-Bocaina, os aguadeiros, a nossa adesão ao Pacto Global e o Libra, que é o nosso laboratório de investigações e rastreabilidade ambiental. Pode passar mais um. E aqui a gente também tem o IAGUAS, que é qual é o convênio que a gente fez com a UFFINEP para fazer o monitoramento ambiental? A gente vai ter algoritmos que demonstram a tendência de piora da qualidade da água para a gente conseguir se antecipar
a possíveis ondas de contaminantes, o que quer que seja, que chegue na estação para a gente antecipar ações dentro da estação. Então, a gente está dentro desse Águas, tem um manancial, que é o Centro de Inovação Socioambiental da SEDAI, um centro de monitoramento ambiental que agora está sendo implementado no sistema Imunana Laranjal, depois da crise do tolueno. A gente está investindo bastante na parte de monitoramento da bacia do Rio Guapiaçu e Macacu. A recuperação das ETAs, que é bem importante do Guandu, são estruturas resilientes, antigas, mas que demandam um carinho, demandam uma modernização, até para a melhoria do processo como um todo. E as novas estações de tratamento, que tem o novo Guandu, e as modernizações das ETAs do sistema Cari. Pode passar? Aqui é a parte de reflorestamento de matos ciliares, né? Pode passar? E os próximos passos, aqui é um slide que a gente demonstra quais são o que a gente quer para frente, né? Praticamente é trabalhar muito em eficiência energética. Hoje, 80% da energia consumida pela SEDAI já está migrada para o Mercado Livre, das quais 20% são de energia 100% verde, mas acaba que, como a nossa matriz energética são de hidrelétricas, ainda temos não é uma matriz suja, né, considerada suja. Estamos adaptando a parcela da energia que a gente consome, que a gente não pode migrar ao Mercado Livre. A gente vai fazer via energia fotovoltaica ou eólica, qualquer tipo de energia que seja limpa, né? A parte de redução de uso dos produtos químicos, modernização das ETAs, a ampliação da planta de abastecimento com o novo Guandu, e que vem aí para fornecer mais água de disponibilidade e ter mais segurança também operacional do Guandu antigo, né? O reflorestamento das matas ciliares e o centro de monitoramento ambiental. E quanto à transparência, a SEDAI, ela no site dela, a gente qualquer pessoa que quiser entrar no site www.sedai.br vai ter lá um link onde a gente está escrito concessões, aí ele vai ter toda a explicação do que é cada parte da concessão e tem um hiperlink lá que fala das metas para o abastecimento, que hoje a SEDAI é muito regida no contrato de produção de água que a gente tem com as concessionárias, que tem praticamente 3 indicadores de qualidade, que é o índice de qualidade da água, que ele engloba, é como se fosse o IQA do INEA para mananciais. Ele engloba cloro residual, turbidez, pH e outros parâmetros de potabilidade e diz que o IQA, dentro de 5 anos, a gente tem que manter ele maior ou igual a 98%. Insuficiência de produção, ou seja, é a demanda das concessionárias com a minha capacidade de fornecimento de água, também tem que ser maior ou igual a 98%, e a duração média de paralisação. Não adianta eu ter água fornecida em um dia e em 5 dias faltar ela. Eu tenho que ter uma resiliência do sistema que ele não fique paralisado durante muito tempo, então é o DMP que a gente chama, que tem que ser menor que 6 horas, e esses indicadores de março a março eu tenho que estar fornecendo ele para a Genersa, e a gente está disponibilizando no nosso site nesse link que eu passei. Então, beleza. Tá? Então eu queria agradecer, obrigado. Tá? Os papos são sempre os mesmos. Muita rasgação de seda, muito chororô. Nós tínhamos um processo que agora mudou, o processo é outro, mas o povo continua no mesmo nível. O povo continua recebendo da SEDAI água tratada de esgoto. E eles contam história em cima de história. Não, porque agora houve uma melhoria. Qual melhoria? É zero. Não existe melhoria. Simplesmente eles fizeram ali uma escamoteada, botaram 3 bombas, né, que estão puxando água menos suja, estão jogando no pinicão da lagoa, que é criada por conta da barragem, e aí dilui todo aquele esgotamento, então dá uma aparência de melhoria, mas que não tem melhoria nenhuma. Tanto é que de tempos em tempos eles dão descarga, porque mesmo com essa entrada de uma água menos suja, o esgotamento é tanto vindo de Mesquita, estou com um município que nem faz parte, mas enfim, vindo de Nova Iguaçu, Queimados, Seropédica, Paracambi e Japeri. 5 municípios. Esses 5 municípios receberam uma baba, 7 parcelas por conta da concessão. Gastaram quanto de saneamento? 0. Esses municípios recebem a outorga da água. Gastam quanto para resolver o problema de saneamento do seu território? 0. Ainda recebem como prêmio por isso recurso de ICMS ecológico todos os anos. Algumas montanhas de dinheiro eles recebem todos os anos para jogar esgoto dentro da bacia do Guandu. E ainda captam recursos com projetos dentro dos próprios comitês, que se tornaram balcões de negócios e só favorece aqueles que ocuparam esses comitês, que ficam passeando em estados brasileiros paradisíacos, nos tais encobes, que não melhora em nada
a saúde hídrica dessas bacias. O Comitê Guandu, por exemplo, onde a SEDAI capta água, tem 25 anos torrando uma montanha de dinheiro. Agora imagina esse recurso de 25 anos gasto para resolver o problema de saneamento. A água do Guandu seria classe 1, mas não. A gente paga telefone, estrutura, passagem de avião, almoço, translado, vamos para a ilha paradisíaca aqui, Lençóis Maranhense, né? Discutir bobeiras lá nos encobes. E o povo anaense bebe água tratada de esgoto, de vez em quando temperada com os cadáveres que vem lá de Japeri, quando tem matança lá, bandido matando em bandido, jogam dentro do Rio Guandu, para lá na captação da SEDAI. E aí eles captam, né, esse chorume cadavérico junto com esgotamento sanitário, trata tudo isso e manda para o povo. Aí vem lá o representante da SEDAI contar a história. Sempre as mesmas histórias. E fica lá todo mundo, que bacana, houve melhoria. E o secretário, né, o ex-secretário Carlos Mink, deputado, você está trazendo um dado aqui importantíssimo. Eu não tenho esse dado de que as prefeituras melhoraram o tratamento de saneamento. Não, deputado, não melhoraram. Elas continuam lançando esgotamento sanitário sem tratamento, todas essas 5 prefeituras que eu citei, na bacia do Rio Guandu. Ali tem um pinicão que é gerado por conta da represa ou da barragem da SEDAI, que de tempos em tempos eles dão de prêmio para a Baía de Sepetiba todo esse esgotamento, que eles dão descarga, abre as comportas e todo aquele lixo, né, fezes, urina, cadáver, material, plástico, vidro, vai tudo parar na Baía de Sepetiba. A SEDAI, como eu disse, que sempre fez o que quis, né, você não tem acesso a piracema. O robalo, que é um peixe que migra, né, ele sai do mar, mas reproduz na subida do rio, ele chega ali na barragem da SEDAI e não consegue passar. Pescadores antigos, né, muitos aí já estão falecendo, estão morrendo por causa da idade, pescavam robalo em Paracambi, pescavam robalo em Queimados, não pescam mais, porque os peixes ficaram represados ali. Existem ações do Ministério Público, nós cobramos isso dentro do comitê. Fizeram o quê? Nada. Ou seja, a SEDAI comete crime sistematicamente. Primeiro, impedindo a subida da Piracema. Segundo, dando a descarga, jogando todo o esgotamento na Baía de Sepetiba como um brinde para a Baía de Sepetiba. Aí vem aqui o representante da SEDAI contar história. Sem contar que botaram lá uma UTR, nós fizemos uma fala, nós citamos isso, completamente questionada pela academia através do professor Hadak Totoni e pelo Ministério Público, que está lá usando produto químico para tratar rio, água de rio, é impróprio. E quem falou isso é um especialista, apoiado e amparado pelo Ministério Público, e está lá o UTR. O povo está pagando para ter uma estrutura que não funciona. Os pescadores já falaram que aquilo lá é só um enfeite, utilizando produto químico que já é utilizado pela SEDAI. E aí? Quanto desse produto químico está na água que você está recebendo? Você sabe? Eles são os produtores de informação. E vocês acham que eles vão produzir informações para se prejudicar? Esquece. Então, é mais um bocado de contação de história. E como foi dito aqui, né? Os atores, dito pelo presidente da Genersa, todos os atores estão aqui para resolver esse problema. Conversa afiada, presidente da Genersa. Aqui ninguém vai resolver nada. Vai continuar tudo do mesmo jeito. Tudo de carta marcada. A concessão para sair. Isso já foi divulgado em várias mídias oficiais e não oficiais. Que concessões é tudo uma farsa, são 3 empresas, mas que já sabem quem vai ganhar. E a concessão só é assinada quando esse ou aquele legislativo bota um monte de dinheiro no bolso. Pelo contrário, ele não assina. E por isso que as concessões fazem o que fazem, continuam sendo concessões. Eu não conheço, desde a minha existência, eu não conheço uma concessão que foi cassada por não cumprir aquilo que ela assinou na concessão. Nenhuma delas são cassadas. É sempre a mesma contação de história, fica o teatrinho, né? As audiências públicas promocionais, e as concessões continuam fazendo o que estão fazendo e o povo sempre pagando a conta. A verdade é essa. É essa verdade que eles se sentem constrangidos e agredidos, porque verdade para eles, base legal, cumprimento de base legal, Deus do céu. Eles não querem saber disso não. É só contar a história e o povo, esse sim, esse tem que esticar a veia do pescoço, trabalhar pra caramba, receber uma miséria e ainda bancar toda essa farra que eles fazem. Mas vamos à fala aqui do Firmino, que é o fiel escudeiro do senhor Carlos Mink, que já esteve na secretaria com ele, foi para o ministério com ele, enfim, estão ali junto e misturado. O Firmino apresenta algo que é o óbvio.
o óbvio, ele apresentou o óbvio. Vamos à apresentação e depois vem o nosso posicionamento em relação ao que foi apresentado pelo senhor Firmino. Vamos à apresentação dele. O espírito da lei é que o cidadão possa, de forma clara e objetiva, acessar quais são as metas que têm que ser cumpridas, quais são as metas que estão programadas, e ele consiga ver quando é que o serviço vai chegar na casa dele, efetivamente. Então, isso aqui não faz parte da lei, não é impositivo, mas é uma para que fique no imaginário das pessoas o que se imaginou quando se fez essa lei. Esse primeiro mapa aqui, ele é importante porque é como está hoje os operadores de saneamento do Estado do Rio pelas bacias hidrográficas do Estado. Esse risco vermelho são as nossas bacias hidrográficas, o cor de rosa é hoje operado pela Águas do Brasil, né, o Grupo Águas do Brasil, o azul é o Grupo Aegeia, o verde são os municípios ainda operados pela SEDAI, e tem um laranjinha aqui que é da Iguá, que é a Barra da Tijuca, aqui, mais 2 municípios. Ficam esses um pouco mais de municípios que têm serviço autônomo de água e esgoto. Tá? Então, para essa audiência, está na mesa aqui os responsáveis pelo cor-de-rosa, pelo azul, pelo verde, e aqui pelo laranjinha mais claro, né? Porque a ideia aqui era impossível a gente trazer os 92 municípios para discutir as metas. Então, vamos conversar com os principais operadores. Pode passar. O que se imaginava que, de alguma forma, quando a gente entra hoje no site das operadoras, a gente tem muita dificuldade em conseguir chegar aos contratos, às metas, o que tem que ser feito, o que era para ser entregue, o que não é. Então, a ideia é que, no site de abertura da concessionária, você tenha lá um linkzinho, algum lugar que você vai, atendimento às metas, lei e tal. Pode passar. Entrou lá, tão simples quanto isso. Vai ter a área de concessão daquela concessão que você entrou no site dela, né? Vai ter lá para baixar um PDF. Alguma coisa disso aqui já tem hoje na agência reguladora. A Genersa tem. Às vezes não é muito fácil de encontrar, mas tem contratos, aditivos, relatórios técnicos, relatórios de meta por ano. Então, pode ser um hiperlink, mandando lá para a Genersa onde está isso. Mas a diferença é aqui. O que tem de abastecimento d'água, de esgoto, e incluímos aqui outras metas, porque, por exemplo, a Iguá tem responsabilidade de dragagem, outras concessionárias têm algumas responsabilidades sobre manutenção de drenagem, de pequenos trechos de drenagem, eventualmente alguma recuperação ambiental. Então, também tem um espaço aqui para colocar que metas são essas. Pode passar? Então, isso aqui, você clicou ali em abastecimento de água, então teriam os anos aqui, você clica, volto a dizer, isso aqui é uma ideia do que se imaginou. Você clica aqui e você vai ter o que já existe, o que está em funcionamento, o que está em execução, o que está para ser executado, né, em termos de abastecimento de água. E as principais informações, índice de cobertura, qual é o previsto, qual é o realizado, o índice de perda, que também o contrato fala na redução da perda, quantas economias estão sendo atendidas, consumo per capita. Isso pode variar, mas, em linhas gerais, são os principais indicadores dos contratos para você acessar. E aí, aqui você clicaria por município daquela concessão e vai lá no município, e aí você consegue dar um zoom e ver lá se a sua rua está sendo atendida, não está sendo atendida, está programada. Então, essa era a ideia. Imaginando aqui as concessões maiores, agora as que foram feitas, começaram em 2021. Então, se você clicar em 2021, você vai ter o V0, o status de como elas assumiram essa concessão, e depois você pode ir vendo a evolução. Pode passar o outro. Se você clicar no de esgoto, muito parecido, o que tem em funcionamento, em execução. A diferença é que a gente incluiu a componente tempo seco. Os 4 contratos aqui do Rio de Janeiro falam no tempo seco, a região dos lagos opera em tempo seco, e o tempo seco, na realidade, é uma mancha. Então, está aqui, uma mancha do que está em funcionamento, do que está em execução, do que vai executar. Porque, uma vez que você intercepte determinadas canais e drenagens aqui específicos, você cobre uma mancha maior. Então, a ideia é que você possa ter isso. E a mesma coisa, informações básicas, volume de esgoto tratado, de lodo em cada uma das estações,
índice de cobertura previsto e realizado. E aí colocamos separado aqui, a separativa e o tempo seco, para poder ficar mais fácil de identificar. Pode passar? Acabou. É isso, quer dizer, o espírito da lei é algo parecido com isso. É ser fácil para o cidadão entrar e conseguir saber as metas, né? Porque baixar um relatório, ler um contrato de concessão e muda a cada aditivo, vai trocando tudo, ninguém consegue saber. Então, a ideia era essa. Beleza. Bom, como dissemos, o Firmino, ele apresenta o óbvio. Aí ele diz, não, isso aqui não é uma imposição da lei. Qual a lei? A lei de transparência do MINC, mas é uma imposição da lei federal de acesso à informação e de transparência. O acesso à informação ele tem que ser feito, de acordo com a lei, de forma acessível a todo e qualquer cidadão. O cidadão não precisa ser um entendido para acessar. Ele tem que ter ali um botãozinho, né, um link, ele clicou e ele tem a informação que interessa a ele. Não interessa ao empresário, não interessa ao setor público, interessa a ele, pagador. Então, isso tem que estar na página da Genersa, da concessionária. E por que não está? Aí vem a pergunta, senhor Firmino. As concessionárias são tão incompetentes assim, que desconhecem a lei de acesso à informação e de transparência? A Genersa é tão incompetente assim? Ou isso faz parte de um... Não estou entendendo o que ele está falando. Ah, tem que botar isso lá na minha página? Oh, que coisa! Isso tinha que estar lá, eu não sabia. E aí vem um questionamento. Olha, se uma concessionária e uma agência reguladora não sabe disso, esse presidente não serve para estar lá. A concessionária não serve para ser concessionária. Porque ela já deveria entrar sabendo disso, porque isso aí é básico dentro de gestão. A gestão tem que dar transparência ao pagador, que é o cidadão. E aí foi comprovado aqui através do senhor Firmino que não há transparência. Isso também foi comprovado através do Ministério Público, que fez a sua fala através de 2 promotoras. Nós vamos chegar lá. E aí, todo mundo sabe de tudo, não há transparência, a lei não é cumprida. Quem foi penalizado? Ou quem será penalizado? Sabe quem? Ninguém. Ninguém. Como sempre, as concessões vão continuar, porque foi tudo combinado nos bastidores e tem que continuar. O Ministério Público vai saber de tudo, vai constatar tudo, mas o Ministério Público também não tem a total força, ele só formula e encaminha para o Judiciário e tem que contar com a sorte de bater na mão de um juiz que faça jus ao seu salário, né? Porque normalmente, nessas questões, o juiz faz o quê? Isso aí não é problema meu não, bota nada tudo lixo e manda tacar fogo. Não quer nem saber. Nós temos processos que duraram 2 anos, o promotor, o procurador, né, a promotora ou a procuradora tipificou, identificou o crime, o criminoso, a base legal, mandou para o juiz. O juiz pegou e indeferiu. O que é indeferiu? Jogou na lata do lixo e tacou fogo. São raras as exceções que temos de ações no Ministério Público, tanto estadual quanto federal, que teve resultado na ponta. E um resultado meia boca, porque quem produziu o dano, normalmente, a pena é tão pequena, se comparada ao dano, isso quando é cumprida, né? Porque aí cabe recurso, cabe isso, cabe aquilo, acaba impune. E o povo, de novo, vai pagando essa conta, escutando essas narrativas medíocres, né? De subestimação da inteligência. Eu acho que o camarada com dois neurônios, né? A pessoa, o indivíduo com 2 neurônios, não cai nessa esparrela, né? Não cai. Porque isso é contado, sabe, cotidianamente, há tantas décadas. E esse pessoal, não sei o que eles passam na face, né? Para ter essa cara de pau, esse cinismo, de continuar com o mesmo discursinho. E mas isso é um processo lento, né? Nós temos que ficar aqui insistindo para mudar. Engraçado, né? Processo lento para eles, porque o pagador, no caso o cidadão, né, que recebe a prestação de serviços dessas prestadoras, se deixar de pagar, não tem conversa, vão lá e corta. Mas para eles tem conversa. Ou seja, eu sou patrão, eu pago. Mas para minha pessoa não tem conversa. Não pagou, a gente corta. Mas para o meu empregado que fornece o serviço, não. Para ele tem toda a justificativa, tem toda a narrativa. Tem todos os argumentos e a impunidade está ali, né, para dar apoio para ele. E eu? Não, se você não pagar, a gente corta. Esse é o Brasil democrático. Horrível, né?
e mais horrível ainda no estado do Rio de Janeiro. Alguns estados são menos, mas aqui se a gente falar assim, não, isso já tá o cúmulo do absurdo. Vixe, ó, cúmulo do absurdo aqui, não, já passou há muito tempo. Já passou, isso aqui já transpôs o cúmulo do absurdo. Agora, teve a fala aqui da Marilene Ramos, ela que agora tá Águas do Brasil, né, representando lá Águas do Brasil, veio lá contar a sua historinha, né, da Água do Brasil e bababá, mais narrativas. Agora, teve uma fala da Marilene, vamos à primeira fala, depois a gente toca na segunda. Vamos à primeira fala da senhora Marilene Ramos, que já foi, inclusive, presidente do INEA, né? E nós participamos de algumas ações com relação às ações do INEA, que ultimamente o INEA tem degradado mais do que a iniciativa privada. No Guandu, por exemplo, eles acabaram com a mata ciliar, pegaram todo aquele lixo, botaram na margem, inclusive em propriedades privadas, né? Mas eles podem, eles regulam, mas não são regulados, então eles podem cometer todos os crimes, que tá tudo certo. Como eu disse e torno a dizer, o povo no final das contas é que paga toda essa conta. Vamos à fala da senhora Marilene Ramos, a primeira fala. Bom dia a todos, Mink, super obrigado aí, super oportuna também essa audiência, né? Eu acho que a gente saber o que está acontecendo, esses processos são processos muito complexos, né? Diria assim, há décadas que a gente lutava para que acontecesse, né? Para que o Estado do Rio de Janeiro, de fato, tivesse contratos com metas, com regulação, né? Ver aqui a Agenersa na mesa, o IRM, a SEDAI, meu parceiro Anselmo, creio que a Iguá chegou, né? Talvez também vá fazer aqui sua apresentação. É absolutamente importante. Bom, aqui eu estou como Águas do Brasil. Águas do Brasil é um grupo, um dos mais é o mais longevo grupo privado de saneamento em atuação no país. Nós temos 25 anos de atuação. Eu estou lá há apenas 2 anos, mas nos tempos, Mink, que nós estávamos na secretaria, nós tivemos muita parceria com a Águas do Brasil e com a Prolagos, né, com a própria AEGEA. E Águas de Niterói também. Porque, justamente, né, fizemos investimentos em Búzios, fizemos investimentos em Niterói, na questão lá de Piratininga, em vários outros, então, que eram concessionárias. Até lá aquelas estações pequenas lá de Mauá, que uma delas que funciona bem é Águas de Agulhas Negras. De Agulhas Negras, que é do grupo Águas do Brasil, está lá funcionando perfeitamente. Graças a ela, o Rio Preto, que é o rio de classe especial, pelo menos o esgoto de Mauá continua, não recebe mais, né, tratado. Infelizmente, aquela de Itatiaia está um horror. As duas que nós construímos e entregamos para a Prefeitura de Itatiaia viraram ferro velho, estão lá cobertas de ferrugem e mato, e sem operar. Nem fala que eu esgoto, vejo sempre e choro. Exatamente, é para chorar mesmo. Bom, a senhora Marilene Ramos fez a sua promoção pessoal sobre Águas do Brasil. Agora, o discurso, né? Nós temos há décadas lutando. Ou seja, eles são representantes públicos. E a base legal precisa lutar, não. Não cumpriu, Carlos Mink. Cumpra-se. E cadê a lei do cumpra-se? Se a concessionária assinou a concessão de fazer e não fez, punição, exclusão. Abre-se um novo processo de concessão. Simples assim, porque não é isso que vocês fazem com o consumidor final. Não pagou, corta. Agora, a concessão não faz. Nós vamos ficar ali há décadas, né? Há centenas, milhares, milhões de anos cobrando, justificando. Mas para o povo, não. Povo, pagador, o patrão, não. Esse não tem justificativa. Esse não tem décadas, não. Não pagou, corta. Agora, para eles, não. Para eles vão ficar ali. Eu tô aqui brigando, né? Para quê? Esperando a luz divina clarear a mente desse povo, né? Para eles começarem a cumprir aquilo que eles assinaram. Isso é vergonhoso. Vergonhoso. Essas pessoas não têm vergonha, um mínimo de vergonha, de senso, de caráter, de vir com esse papo, sabe? Há décadas com o mesmo papo. E o sistema do jeito que tá, e não vai mudar.
Não vai. Não podem escrever isso. Não vai. Eu tô nisso há mais de 30 anos. Eu nunca vi mudança. O que eu vejo são sempre esses discursinhos meia boca. Sempre os mesmos discursinhos, justificando tudo, né? E vamos ficar aqui insistindo. Agora, teve uma fala da senhora Marilene Ramos. Essa foi uma fala boa dela. Acho que foi a única fala boa nessa audiência pública. A única fala boa foi da senhora Marilene Ramos. Porque ela já botou para o cidadão: ó, vocês estão achando que tá ruim? Tá não, vai ficar pior. Vai aumentar 18% na tarifa. E nós fizemos uma fala sobre isso. Mas vamos à fala da senhora Marilene Ramos. E, por fim, falando nessas questões exógenas, né, que, de repente, nos atingem, o saneamento hoje está sob uma grande ameaça. Nós temos uma reforma tributária em fase de regulamentação e, da forma como ela está hoje, ela vai representar um aumento de 9% para 26,5% da carga tributária no saneamento, que vai atingir tanto as concessionárias privadas quanto as concessionárias públicas, a própria SEDAI. Isso, para ser reequilibrado, isso vai ser 18% de aumento nas tarifas. Marilene. Fechei. Essa foi a única fala, no meu entendimento, a única fala produtiva para o cidadão. A única. Que vocês já fiquem sabendo, 18% na sua tarifa vai ser aumentada. E nós fizemos uma fala que não vai ser só 18%. Porque hoje já existe uma inadimplência muito grande. As pessoas não querem pagar pela água. E olha que o pessoal da baixa renda, do Minha Casa e Minha Vida, pagam 25% para ter acesso à água. E água em quantidade. E mesmo assim eles não querem pagar R$25 por mês, eles não querem pagar. Estão furtando a água. A SEDAI vai lá e coloca uma rolha. Eles vão lá, já tem um contratado, né, nesses territórios, que é o cara tirador de rolha da SEDAI, da Água do Rio. A Água do Rio vai lá, bota a rolha e já tem um cara que ganha um troquinho para ir lá e tirar a rolha. Esse cara ganha o quê para tirar a rolha? 5, 10 mil reais. Ou seja, o cara ia pagar 25 por mês. Né? Aí ele dá 5 para esse cidadão, o cidadão vai lá e tira. Ele economizou quanto? 20? Vou comprar litrão, vou cervejinha, né? Não, que é assim que funciona. E pior, quem não paga é quem mais desperdiça água. Eu até sugeri a eles nessa audiência promocional que eles fizessem um tour. Primeiro para visitar a SEDAI quando ela abre lá, dá a descarga no Pinicão lá da Lagoa, aqueles, né, que recebe todo o esgotamento de Nova Iguaçu, Queimados, Paracambi, Seropédica, Japeri, enfim. Né? Dê uma dica para eles, faça um tour, alugue um ônibus, vai lá, leva o pessoal. Ó, SEDAI vai dar descarga que dia? Pô, beleza, a gente quer estar lá, porque eles vão ver o cheiro, vão ver a quantidade de esgoto, né? Vão ver os cadáveres que passam, né? E fazer um tour também para essas comunidades, porque o Rio de Janeiro, engraçado, eles falam assim, a comunidade do Rio tal. Não, o Rio de Janeiro se tornou a comunidade. Antigamente o Rio de Janeiro tinha, né, comunidades. Agora o Rio de Janeiro é uma comunidade. Não tem nenhum lugar do Rio de Janeiro que você não tenha uma comunidade. É milícia, é bandido tomando conta, você não pode, né, ser mais cidadão, cumprir com seus afazeres, não ter direito, porque direito quem tem é bandido. Você não, você só tem que pagar a conta, trabalhar e pagar a conta. Quem tem direito é bandido. E aí falei pra eles, pô, faz um tour também, né? Vamos pegar um ônibus aí, principalmente na época agora do verão, tem algumas áreas, eu levo, vou levar vocês. Ah, quem não paga, bota o chuveirinho lá na sexta-feira, o chuveiro fica ligado, sexta, sábado e domingo. Água à vontade. Aí ficam lá tomando banho, cervejinha, aí a água indo pro ralo. E você tá pensando que isso aí é excepcional? Não! São várias pessoas fazendo isso. Eu já fiz vídeo. Vários vídeos. E aí, faz o quê? Não faz nada. Vamos aumentar a conta. Como sempre, né? O pagador, esse vai ter que pagar pelo furto. Já pagamos da energia. Foi algo que eu falei, inclusive, na minha fala eu coloco isso, né? Você que está me assistindo, nós pagamos uma média de 25% a 30% a mais nas nossas contas de energia, o que é um crime, para cobrir o furto. Ou seja, você, nós pagamos por aquele que furta energia. Hã? Que bacana isso, né? Você paga a sua conta e ainda tem que pagar de quem está roubando. A mesma coisa vai ser a da água. Por questão de contratual, as concessionárias vão assumir essa conta durante um período, depois eles vão repassar
para conta de quem paga. E aí já vai ter o aumento de 18%. Com o aumento de 18%, vai ter o aumento de inadimplência, de furto, que vai aumentar um pouco mais na conta de quem paga. Foi o único momento positivo dessa audiência promocional que ocorreu no meu entendimento. Agora, antes da minha fala, teve uma fala do senhor Carlos Mink, o deputado Carlos Mink, né? Do tal Cúmplice, que é um projeto dele. E essa comissão, inclusive, é a comissão do Cúmplice. Aí ele diz, não, porque é muito mais difícil de fazer uma lei é fazer a lei cumprir. Né? Tem a lei que pega, tem a lei que não pega, a lei que cumpre, a lei que não cumpre. E o mais interessante, o senhor Carlos Mink coloca tudo isso, né? Cita ali algumas verdades, mas ele mesmo não cumpre. Porque na nossa fala, né? A nossa fala, que questiona alguns pontos da senhora Marilene, como dissemos, foi o único momento produtivo dessa audiência pública, foi a fala da senhora Marilene Ramos, que, diga-se de passagem, quase que o Mink cortou ali no finalzinho, né? Que é o governo que adora trabalhador, tá acharcando trabalhador, né? Tá aumentando imposto. Aí, opa, Marilene, acaba aí, que senão vai ficar ruim pra gente, né não? Aí parou ali, mas foi o único momento dessa audiência pública produtiva para o trabalhador, que expôs que, olha, vocês vão se danar, vão pagar no início 18%, que vai chegar a 30% nessa brincadeira, né? Faça as contas. Se já tem inadimplência, 18% a mais, vai acabar a questão contratual, a empresa vai ter que aumentar a carga tributária, a taxa, que aí com os 18% da Marilene vai aumentar o furto, que aí isso vai bater em uns 30% mole. Mas aí teve uma fala do Carlos Mink que ele constata ali o óbvio. Onde ele mesmo constata o óbvio, mas ele não cumpre isso que ele fala. Porque na nossa fala nós apresentamos isso e vocês vão ver a aparência do Mink quando nós terminamos a nossa fala. Vamos à fala dele sobre essa questão do cumpra-se e não cumpra-se. Na comissão do cumpra-se, eu desde cedo percebi que muito mais difícil do que fazer uma lei é fazer o cumpra-se da lei. As leis no nosso país parece que tem uma irresistível tentação para se converter em alimento de cupim na gaveta dos poderosos e dos burocratas de plantão. Essa que é a verdade. Então, fazer uma lei ser cumprida é muito mais complicado do que fazer a própria lei. Essa que é a verdade. Algumas leis nossas demoraram 8, 10, 15 anos para serem cumpridas. Várias, não só no meio ambiente, Fundo Estadual de Cultura, aquelas leis de banimento do amianto, do mercúrio, cada uma 7, 8 anos. Então, a gente está acostumado, a gente tem que ter mais paciência do que aqueles que pensam que uma lei é apenas um papelzinho para passar um lustre em alguma mesa encardida. Perceberam a narrativa? Você, pagador, cidadão, você tem que ter muita paciência. Muita. Eles, que são seus empregados, não, eles não têm paciência não. Se você não pagar, eles vão lá e corta. Se você não fazer ou não fizer, eles vão lá e acionam você na justiça. Mas você, patrão, pagador, você tem que ter paciência com eles. Cria-se uma lei, mas não cumpra-se a lei. 8, 10 anos. Para que eles, seus empregados, venham cumprir a lei. E você tem que ter paciência. Rapaz, não é brinquedo não, né? Olha, esse tipo de narrativa, de discurso é tão medíocre, é tão imbecil, subestima tanta inteligência do trabalhador que não é brinquedo não, rapaz. O Rio de Janeiro deixou de ser o cúmulo do absurdo, ridículo, passou disso há muito tempo. O empregado, que é o gestor, o servidor, o nome já está dizendo servidor público, está ali para servir e não para ser servido. Se tem uma lei, tem que cumprir, se não cumpriu, pena. A iniciativa privada, se você chega atrasado, você é cortado no seu ponto, isso quando não é mandado embora. Agora, para eles, não. Eles chegam atrasados, isso quando vão trabalhar, mas o salário continua, o contra-cheque bonitinho no final do mês. A impunidade impera e você que paga toda essa farra tem que ter paciência. Olha, ouvir isso causa uma indignação, uma revolta. Eu fico arrepiado, cara. Vou dar vontade de você baixar o nível, sabe? Numa situação dessa e xingar um monte de palavrão. E aí você ainda vai sair como mal na história, né? Como já ouvi, ele é destemperado, ele é agressivo.
É brinquedo não. Agora vamos à minha fala, que deixou o Carlos Mink meio sem jeito, né? Vamos lá a minha participação. Então, sem mais delongas, vamos avançar aqui. Gilvonei Souza, da Defensoria Socioambiental. Gilvonei também, colega de várias audiências públicas. Ah, tá. Eu já estou nessa estrada há bastante tempo, Carlos Mink. Verdade, bem sei. Mais de 30 anos. Inclusive, estava lá no FECAM perturbando o secretário da época, Carlos Mink. É verdade. Um ano perturbando o Carlos Mink. Tive lá no Pôr do Mas foram boas as tuas perturbações. Tive com a Marilene Ramos e o professor na inauguração do Pôr do Outeiro, que está lá largado, mais uma obra que deixaram de mão. Mas vamos lá, na questão do cúmplice e na questão da transparência, né? Bom, a Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, dispõe sobre o regime de concessões e permissões de prestação de serviço público, previsto no artigo 175 da Constituição Federal e das outras providências. 3 importantes interligados princípios expressos nessa lei. Primeiro, a ausência de exclusividade na exploração do serviço. Segundo, liberdade na escolha do usuário. Terceiro, competitividade. É o que não temos no processo hídrico no Estado do Rio de Janeiro. Temos o monopólio SEDAI e temos os monopólios de concessão. Eu, como usuário, não tenho para onde correr. A energia elétrica é a mesma coisa, que, inclusive, eu pago pelo furto de energia, que é outro absurdo, que é agregado na minha conta 25% a 30% a mais para cobrir o rombo. É assim que trata o contribuinte no Estado do Rio de Janeiro. Então, essa lei aqui não foi cumprida nesse processo de concessão. E a Marilene Ramos já deu aqui a previsão do futuro. Hoje, já tem uma inadimplência no pagamento de água que é grave, é grande. As pessoas estão furtando água. Inclusive, a concessionária agora bota uma rolha, já tem um cara ganhando dinheiro para tirar a rolha. R$ 25,00. Eles não querem pagar. Então, a tendência com esse 18% que a Marilene falou é o aumento da tarifa e o aumento do furto. Isso vai cair na conta da concessionária. E lá na frente, vão embutir isso na conta que eu pago. E aí, no final das contas, o povo é que vai arcar com todo esse processo. Então, quando a gente fala de transparência, Carlos Mink, eu fico pensando o seguinte, transparência para quê? Quem vai ser punido? Porque, por exemplo, as prefeituras receberam 7 parcelas da concessão, recebem a outorga e continuam jogando esgoto dentro do Rio Guandu. A SEDAI capta esgoto, trata e fornece para 70% da população do Estado do Rio de Janeiro. E teve uma melhoria agora, que não foi falada aqui pelo representante da SEDAI, porque foram colocadas 3 bombas tirando água limpa e jogando no Pinicão, que aí dá uma melhoradazinha. Agora, seria interessante os senhores ir quando a SEDAI abre a comporta. Eu fiz várias matérias, inclusive eu estive lá acompanhando 2 promotores de justiça. Nós fomos lá e depois fomos em Paracambi, que inclusive a CTR, a Estação de Tratamento de Paracambi, o chorume cai dentro da bacia do Guandu. É algo absurdo. E Nova Iguaçu, Seropédica, Paracambi, Japeri, então, quando matam lá, jogam um monte de cadáver, para tudo ali, em decomposição. A SEDAI pega toda essa água, todo esse esgoto, trata e toma para o pessoal. Botaram a tal da UTR, o Adactotone passou mal. O Ministério Público questionou aquilo, é impróprio. Você tem um espelho de água, você tem peixes ali e aquilo usa produto químico. E o Adacto levanta uma coisa muito séria. O mesmo produto químico da UTR é utilizado pela SEDAI. Será que a água que está saindo da SEDAI precisa ser investigada? Se não houve um aumento desse produto químico, já que a UTR utiliza o mesmo produto que a SEDAI usa para tratar? É algo que precisa ser levantado. Os comitês de bacias, que falam falta de recursos, o Comitê Guandu tem 25 anos. O pessoal vive passeando de Incobre para lá e para cá, avião, estadia. Melhorou o quê? Nada, zero. Eu ajudei a criar o Comitê da Guanabara, 18 anos, torrando recurso público. Para quê? Então, não é a estrutura que vai resolver. Não é, isso está comprovado. 25 anos de Comitê Guandu, 18 anos de Comitê da Guanabara, e nós temos 2 pinicões enormes, que é a Baía da Guanabara e de Sepetiba. 2 pinicão. Então, enquanto ficar os prefeitos recebendo para fazer, sem fazer, e nada de punidade a deles, porque agora os comitês vão virar o quê? Prefeitura? Reflorestamento é obrigação do prefeito, mas aí o comitê é que vai reflorestar. Então, fecha a prefeitura. Vamos botar os comitês para fazer gestão municipal. Porque, do jeito que vai, sem ter uma punição do não cumprimento, Carlos Mink, não vai adiantar melhorar comitê, não vai adiantar ter transparência, o nó vai acabar na conta das concessionárias, que vai repassar para o consumidor final. É esse o meu entendimento. E aqui está uma prova disso. A lei federal foi descumprida. Bom. E vamos empurrando. No final, o povo é que paga mesmo, né? Fica essa reflexão. Obrigado. Obrigado, Gilvonei.
Então, as últimas duas pessoas que a gente vai ouvir, antes de ver se alguém da mesa tem alguma consideração final. Bom, em nossa fala, nós comprovamos que a lei federal foi simplesmente rasgada no processo de concessão. Vários pontos ali não foram cumpridos e o processo de concessão está aí. O consumidor no estado do Rio de Janeiro não tem para onde correr. Você paga por um serviço, se for bom, né, prestado de forma boa ou não, você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Você não pode migrar, você não pode escolher outra prestadora. É aquela e acabou. Monopólio SEDAI e monopólio concessão. Diferente de outros países. Eu tenho um amigo que está morando há 5 anos em Valência, na Espanha. Ele morava na Tijuca. Ele é assediado todos os meses. Igual nós somos assediados aqui pelas prestadoras de serviços de telecomunicação, no caso telefonia. A toda hora uma empresa de telefonia vem para o nosso plano é melhor e bababá, não é assim? Chega a ser chato. Antigamente nós tínhamos a Telerge, quem tem um pouquinho de idade sabe disso. Era uma estatal. Quem tinha uma linha telefônica era rico. Quem podia ter uma linha telefônica? Aí foi quebrado o monopólio, abriu-se as concessões, as competições, né? E deu ao consumidor, que somos nós, a livre escolha. Eu escolho estar com essa prestadora ou com aquela. Isso poderia estar acontecendo na questão energética. Não deveríamos ter, por exemplo, o monopólio da Light. Mas, como eu disse, é tudo feito amarrado, então não pode mexer. Porque, para ser, muita gente botou muito dinheiro no bolso para assinar essa concessão. E aí não pode quebrar, porque se quebrar, a concessionária vai dizer: opa, peraí, o acordo que nós fizemos lá, quem vai me devolver o dinheiro que eu paguei para ser a dona da parada? Aí ficam contando história e mantém a concessão. E o consumidor, você, nós, que se dane, eles vão ter que aturar a gente. Só tem a gente mesmo, a gente que manda. Nós somos empregados deles, mas nós é quem mandamos. Esse meu amigo, morando em Valência, na Espanha, ele é assediado não só pela prestadora de energia, mas também é assediado pela prestadora de água. São várias empresas fornecendo água. Isso poderia acontecer aqui. E por que não acontece? O pessoal de Valência, na Espanha, é alienígena? É mais inteligente do que aqui? Pô, mas não era só ir lá pesquisar, fazer um combinado lá com o governo de Valência, na Espanha, e entender como é que é o processo, trazer para cá e aplicar? Não pode. Como é que você vai aplicar um negócio desse? Você vai ter que desfazer todo o processo e abrir, né, a concessão para outras empresas, dividir esse bolo. Como é que fica isso? E o que a gente pagou para entrar na concessão, como é que fica? E aí vamos contar a história. Depois da minha fala, se os senhores perceberam, o senhor Carlos Mink não fala nada, olha para o papel e muda de assunto. Por quê? Porque nós deixamos ele mal. A nossa fala deixou ele mal. Nós mostramos onde estão os erros. Porque o comitê, não sei o que, comitê, 25 anos de Comitê Guandu, torrando dinheiro, passeando em copa para lá e para cá, 18 anos, Comitê da Guanabara, a mesma coisa. E temos 2 pinicões enormes no estado do Rio de Janeiro. O pinicão da Guanabara, né, da Baía de Guanabara, e o pinicão da Baía de Sepetiba. E as narrativas continuam. Não muda nada e o povo é que paga a conta. E nós mostramos aqui o descumprimento da lei. Aí é onde você pergunta para o senhor Carlos Mink, deputado: e aí, Carlos Mink, essa lei não cumpre-se? Não, essa lei aí não cumpre-se não. Só cumpre-se a minha lei ou aquela lei que me interessa. Essa lei não me interessa cumprir. Eu mostrei que a lei federal foi rasgada, a Constituição. Isso tudo acompanhado por outras instituições, como dito pelo representante da Genesa, que estão com a caneta na mão para fazer a diferença. Inclusive com o Ministério Público. E aí eu pergunto aos senhores: os senhores acham que vai ter alguma diferença? Nada! Vai continuar tudo do mesmo jeito. E vocês, nós, vamos continuar pagando essa conta salgada, que fica salgada a cada dia. Eu fico aqui imaginando quando é que o povo brasileiro, principalmente carioca, vai tomar uma atitude. Ou ele vai continuar se sacrificando, né? Se danando, se lascando de verde e amarelo para pagar essa conta que só fica cara e tendo 0 de retorno. Essa é a minha pergunta. Será que um dia o povo carioca e o brasileiro vai acordar para fazer a diferença? Ou nós vamos continuar aceitando? Isso causa até problema auditivo, rapaz. Escutar, no meu caso, eu que escuto isso há muito tempo, eu fico, meu ânimo, meu espírito é abalado.
Me revolta de ouvir tudo isso. E de ver a cara de pau, o cinismo dessas pessoas, contando sempre as mesmas histórias. Agora vamos à última fala, que foi das duas representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que estavam lá. Pergunta a doutora Gisela Pequeno. Vai intervir? Pode fazer? Isso. Obrigado aqui pela presença. Muito importante. Boa tarde. Cumprimento a todos na pessoa do deputado Carlos Mink, a quem parabenizo pela realização dessa audiência. É sempre uma oportunidade muito boa para a gente debater essas questões tão relevantes para o Estado. Eu vou ser breve, né, considerando o adiantado da hora, mas eu gostaria de dividir o meu tempo de fala com a doutora Fernanda. Perfeito. Que trabalha junto comigo no GTT Ambiental do Ministério Público do Rio de Janeiro. A gente está à frente do eixo temático de saneamento básico, né? Ela fica mais responsável por questões relacionadas a esgotamento sanitário e eu fico mais à frente de questões relacionadas a abastecimento público. Então, gostaria de passar primeiro para ela a palavra e depois eu complemento com temas relacionados mais a abastecimento que eu gostaria de destacar dentro dessa temática de transparência. Aprovado. Boa tarde a todos. Parabenizo também. Vou ser bem breve. Meu nome é Fernanda, sou integrante do GTT, junto com a Gisela. Eu acho que, como forma de contribuição da participação do Ministério Público aqui, eu vou fazer um resumo bem breve da atuação do Ministério Público na cobrança da implementação da transparência especificamente. Assim que editado o novo marco, o Ministério Público criou um GTT de saneamento básico lá em janeiro de 2022, do qual eu fazia parte também. A gente fez um levantamento de todos os procedimentos administrativos e inquéritos civis existentes no Estado do Rio de Janeiro, em todas as promotorias de justiça com atribuição para o meio ambiente, para analisar qual era a situação da atuação do Ministério Público com relação à cobrança de todas as metas e indicadores e tudo mais que foi implementado pelo novo marco. A partir de toda essa análise, considerando a capilaridade das atribuições do Ministério Público, a gente sempre fala isso, que tem que haver o respeito ao promotor natural, e em cada município há uma promotoria com atribuição para o meio ambiente. Lá, o primeiro GTT, a gente elaborou um plano de trabalho com uma sugestão aos promotores de justiça para uma forma de atuação perante o novo marco, com a indicação das principais matérias no entender do GTT na época, e uma das principais foi a cobrança e a fiscalização da implementação da transparência por todos os atores envolvidos. Também foi editada uma resolução que previu a representação do Ministério Público nos comitês de monitoramento, e nessa atuação dos comitês de monitoramento, o Ministério Público recebeu a representação, né, dos colegas no sentido da dificuldade de obtenção das informações, tanto por parte da Genesa quanto por parte das concessionárias. E aí foi instaurado um inquérito civil, a gente começou a promover algumas reuniões junto com a Genesa e com os comitês, fizemos uma análise dos sites das concessionárias da Genesa para tentar fazer a busca dos procedimentos SEI, pedimos a contribuição dos comitês, né, na representação do controle social, de sugestões do que entendiam que poderia melhorar no cumprimento da transparência. A gente recebeu as sugestões, fizemos um compilado de sugestões e questionamentos e encaminhamos, né, para a Genesa. E aí eu vou, especificamente, para ser bem breve, falar com relação ao cumprimento da lei, né, com relação ao artigo 1º, que prevê a transparência por parte das reguladoras. A gente apresentou para a Genesa algumas sugestões que vieram até as principais dos comitês, no sentido de que, se fosse possível, colocar lupas de pesquisa, né, como o Licínio falou, que às vezes é difícil a gente buscar por assunto no formato que é o CI. Também, se eventualmente seria possível, algum campo com a descrição dos processos que estão ali regulados. A Genesa respondeu de pronto, informando que essa questão tecnológica, eles não tinham atribuição para alterar o SEI, o sistema, não conseguiriam criar um campo, né, e direcionou essa eventual cobrança para a Secretaria de Estado de Transformação Digital. Também foi muito debatida a questão dos documentos restritos, que alguns documentos apareciam como restritos, só para trazer para conhecimento de todos o que já chegou ao conhecimento do Ministério Público, que alguns
o próprio fornecedor do documento, vamos dizer assim, né? O Rafael pode me corrigir se não foi isso. Quando incluía o documento no SEI da Genersa, incluía como restrito, apesar de não ter uma natureza de restrito. Então, eventualmente, a gente fazia uma busca e não encontrava. Então, algumas sugestões foram passadas para a Genersa. A gente sugeriu a criação de um link com direcionamento. Só para um esclarecimento. Estou indo rápido. Eu fiquei agora curioso. Que natureza tem esses documentos que entram como restritos e que as pessoas não conseguem ver? Não, então, pelo que a gente viu, alguns documentos não eram para ser restritos, eram relatórios que vinham das empresas que, quando iam fazer esse cadastro, assim foi a explicação que a gente recebeu da Genersa, incluíam como restrito. E aí depois a Genersa também informou que fizeram uma deliberação, né, e que consideraram que apenas por parte da Genersa seriam considerados restritos os documentos referentes ao faturamento e aos planos de negócios das empresas. E aí disponibilizaram também, acho que, salvo engano, pode até me confirmar, um contato direto para os comitês, quando, por engano, algum documento estivesse restrito que não fosse para ser, para solicitar o link. O Rafael vai depois fazer um esclarecimento sobre isso. Estou, na verdade, repassando, né, a informação. E aí a Genersa também, por sugestão do Ministério Público, criou um link direcionando para os documentos apresentados pelas concessionárias com relação ao relatório anual de metas e indicadores. E aí, especificamente do artigo 3º da Lei 9370, que é com relação à transparência das concessionárias, eu queria destacar aqui que eu acho importante que aqui, né, principalmente na capital, a gente fica muito direcionado e atento às concessionárias, mas no estado do Rio de Janeiro são muitos os panoramas que a gente encontra. O Ministério Público está atuando nos municípios que estão fora dos blocos, tanto que estão prestando de forma direta, quanto também os que ainda estão com alguns contratos da SEDAI e outros com outras empresas prestadoras, para cobrar também a transparência por parte desses outros atores que não as concessionárias. Foi também mapeado pelo Ministério Público que o TCE fez uma auditoria grande, importante, com relação a vários itens do novo marco, todos os jurisdicionados do Estado, né, com exceção do município do Rio, que não é do TCE, que é do TCM, e um dos achados que se repete em praticamente todos os municípios é a ausência de transparência. Se você pegar o relatório lá de cada município, nos municípios que são de atribuição do GTT Saneamento Básico, estão indicadas a falta de transparência por parte dos municípios e das autarquias e tudo mais. Também o Ministério Público está cobrando por parte desses outros atores, além das concessionárias. E a Genersa, indo lá no link da Genersa para verificar o fornecimento dos relatórios das concessionárias com relação ao relatório anual, a Genersa já identificou, já repassou para o Ministério Público, e a gente, seguindo lá os links, é possível todo mundo verificar também, sem querer criar polêmica, que, apesar de algumas falas, nem todos foram apresentados. Alguns dizem que apresentaram, mas, quando você olha lá, só está o IQA, só tem a qualidade de água, não tem o de esgoto, a Genersa já mapeou. Tem empresa que não apresentou nenhum, que não foi encontrado. Então, tanto o Ministério Público e também a Genersa já informou que vai... Mas isso foi corrigido ou continua sem ter sido apresentado? Ainda está. A Genersa, pelo que informou, enviou ofício... Como não há sigilo, você pode dizer que empresas não apresentaram. Ninguém aqui está te restringindo. Não. É porque, na verdade... São várias. Porque tem também... Aqui eu quero dizer que não há sigilo nenhum. Não, na verdade, eu vou passar aqui a informação que a gente recebeu da Genersa, que Águas de Juturnaíba estaria lá uns relatórios, Prolagos só teria relatórios anuais de água, SEDAI teria relatório, Águas do Rio, apenas relatórios anuais de qualidade de água, Iguá, os dois, Rio Mais Saneamento, apenas relatórios anuais de qualidade de água, Águas de Condessa, a princípio, ok, não estou entrando no mérito do conteúdo do relatório, mas apenas apresentar o relatório no site da concessionária. Águas de Pádua, não localizado, Águas de Imperatriz, apenas relatórios de qualidade de água. Bom, mas isso a gente devia ter começado a audiência pública por esses estava esperando a fala aqui, que veio só ao final. Eu devia ter começado
Aliás, o Rafael até tinha me sugerido isso. Eu acabei na linha das pessoas que estavam inscritas e que foram chegando. E eu vi que a gente talvez devesse começar por aí, porque tantas concessionárias aqui, pelo menos uma parte delas, poderiam e poderão agora ainda esclarecer esse ponto. Vamos então concluir a parte de vocês para dar a rodada final aqui. Que com relação ao artigo 4º, que é o relatório anual de avaliação de metas de saneamento, que seria de atribuição da Genersa, do IRM, do INEA e das reguladoras, também o Ministério Público questionou a Genersa e foi informado que preteriam elaborar uma instrução normativa que já estaria tramitando um SEI em fase de elaboração. Então, queria mais uma vez agradecer e colocar o Ministério Público à disposição, independentemente do que a gente já vem fazendo, para todos os atores aqui presentes, para a união de esforços eu que e melhoria. agradeço a você ter colocado esses pontos aqui ainda. Vamos ter oportunidade de esclarecer isso. Então, para concluir, doutora Gisela Pequeno. Tá, rapidinho, vou só complementar a fala da doutora Fernanda, trazendo 2 pontos especificamente que eu gostaria de destacar com relação à transparência no que tange ao serviço de abastecimento. Primeiro, com relação aos dados de qualidade da água. Esse é um ponto que o Ministério Público vem pegando firme, né, já há algum tempo com as concessionárias para divulgação desses dados referentes à qualidade da água, através de recomendação, de ofício, de reunião. O que a gente tem identificado é que a maioria está divulgando no site, mas ainda de uma maneira insuficiente, não tem atendido especificamente às disposições da Lei Estadual 4930, que é mais abrangente do que o decreto federal sobre o tema. Então, gostaria aqui de também aproveitar essa oportunidade para salientar com as concessionárias a importância, né, de divulgação desses dados de qualidade da água na forma preconizada na legislação estadual. Em paralelo, a gente tem feito um trabalho de fortalecimento do programa Vigiágua junto às vigilâncias ambientais e trabalhado junto com a agência reguladora, com a Genersa, para fomentar a elaboração de uma instrução normativa de integração desses dados do programa Vigiágua com o monitoramento da concessão, né? Para que os dados também das vigilâncias de controle da qualidade da água possam ser usados pela agência reguladora na análise, né, do cumprimento pelas concessionárias do atendimento aos padrões de potabilidade da portaria e também com relação à apresentação tempestiva, né, e nas periodicidades determinadas pela legislação desses relatórios de controle de monitoramento da qualidade da água. Então, isso eu acho que é algo que é válido ser destacado, né, até para a gente acompanhar, está com a Genersa agora para edição dessa instrução normativa, mas eu acho que vai ser um ganho para o monitoramento da qualidade da água do Estado. Perfeito. Um outro ponto que eu também gostaria de destacar é que, tão importante, né, quanto acompanhar os investimentos que estão sendo feitos na universalização do serviço, ou seja, na ampliação da rede, né, de abastecimento, eu acho que é importante acompanhar os investimentos que vêm sendo feitos na reforma e na melhoria operacional das infraestruturas existentes, né? Na recuperação das ETAs, por exemplo. A gente tem identificado, no estado do Rio de Janeiro como um todo, diversas estações de tratamento de água que necessitam, né, de adequações e de melhorias operacionais para garantir a qualidade da água que está sendo tratada naquela estação. Bem como a gente verifica que tem algumas estações, por exemplo, que não têm sistema de tratamento de lodo, de efluentes, despejam, né, os seus efluentes sem qualquer tipo de tratamento em corpos hídricos. O contrato de concessão com relação, né, aos municípios dos blocos, ele prevê um prazo para as concessionárias adequarem o licenciamento ambiental, elas têm procurado o INEA, o que a gente verifica é que muitas ainda não têm a licença de operação por conta, né, dessas necessidades de adequação. Já existem alguns TACs celebrados com o INEA, prevendo um cronograma de obras de intervenção, mas que seria interessante que fosse dado também transparência com relação a que intervenções são essas, quais os prazos, né, para a conclusão dessas intervenções, porque isso no site do INEA é muito difícil da gente conseguir compilar essas informações e acompanhar. Isso, eu acho que é um tema também relevante para que seja acompanhado, né, pela população no âmbito do controle social. Muito isso que bom. eu gostaria de Então, agradeço aqui. Bom, nas falas das duas promotoras, nós percebemos que a lei não está sendo cumprida. A lei de transparência e de acesso à informação. Aí você pergunta para as duas promotoras: promotoras, quem vai ser
punido aqui? Quem vai ser penalizado? Quais as ações contra a Genersa, contra as concessionárias, o Ministério Público já encaminhou para o Judiciário? Será que encaminhou? Eu duvido muito. Eu duvido muito. E se encaminhar? Vai ter algum resultado? Será que o juiz vai acolher? Eu duvido muito. Se as promotoras ali atuarem de fato como promotoras de justiça, encaminhar documentos para acionar na justiça as concessionárias, a Genersa e os demais, né, que foram colocados ali como pela Genersa, estão todos com a caneta na mão para fazer a diferença, mas não fazem. Se o Ministério formular essas bases e mandar para o Judiciário, para o juiz ou para a juíza, eu duvido muito que reverberem em alguma ação que venha penalizar essas pessoas. Isso aí acontece, como dissemos, há décadas. Nós presenciamos isso há décadas. Aí fica lá promotores bons, promotores meia boca, que deveriam rasgar a carteira e sair do Ministério Público, que é um salário mal pago. O trabalhador trabalha muito para pagar o salário de um promotor, de uma promotora, de um procurador, de uma procuradora, manter toda a estrutura para eles não fazerem nada. Não estou aqui generalizando, tem promotores muito bons, que inclusive se tornaram amigos nossos, que são até perseguidos, que ficam 2 anos ali produzindo material e quando manda para o juiz joga na lata do lixo, mesmo com 2 anos de trabalho. Então nós vemos no estado do Rio de Janeiro uma impunidade lastimável, grave. E não vemos uma luz no fim do túnel que mude isso. São sempre as mesmas narrativas, os mesmos argumentos, as mesmas caras de pau, contando as mesmas histórias. Entra ano e sai ano. E a conta só aumenta. E aí, volta a perguntar, até quando o povo carioca vai aturar tudo isso? Até quando o Brasil vai presenciar tudo isso e achar que tudo isso é normal? Saudações socioambientais e até a próxima.